Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha como um grão que um homem semeou no seu. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Amém? O que o crente tem que ter? E o que menos ele está tendo ultimamente? E eu provo para vocês. Provo para vocês. Essa parábola do grão de mostarda, eu poderia trazer para vocês no mínimo 4 entendimentos sobre ela, mas eu quero trazer um entendimento da fé. Quem aqui desde pequeno foi acostumado a entender assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer tudo. Mas entenda, quem aqui já ouviu isso? Nós ouvimos isso, né? Então eu preciso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz o Senhor. Mas entenda, o Senhor Jesus ele está exortando os seus discípulos aqui. Por quê? Porque é trago para os discípulos uma pessoa que está endemoniada e eles não conseguem fazer a libertação desses discípulos. E aí eles questionam Jesus, porque Jesus vem, faz a libertação e eles questionam. E Jesus vem dizer assim, se você tiver fé, porque você tem pouca fé, homens de pouca fé, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão minúsculo, você pode falar para aquela montanha daqui e ir para ali. É isso que o Senhor está falando. Ele não está falando para você ter fé do tamanho do grão de mostarda. Ele está dizendo que se você tiver, a interpretação bíblica muda muito como nós entendemos a Bíblia, sabia? Porque muitas das vezes nós lemos da maneira que nós queremos. Ele está dizendo se você tiver, então é o princípio da fé. Porque ele está falando que esses homens que não conseguiram tal feito, que era expulsar aquele homem, expulsar o demônio daquele homem, o Senhor está falando para ele assim, vocês não têm fé, mas comecem com um pequeno grão de mostarda. Mas entendam, para esse grão de mostarda, ele tem que crescer. Porque quando nós começamos na fé, nós começamos desse jeito. Nós olhamos um grão de mostarda, que é o princípio da nossa fé, mas ao longo do caminho, será que a sua fé tem frutificado? Será que ela tem crescido? Será que ela tem ficado? Porque é a menor das sementes, mas a maior naquele povo. Porque quando fala de fé, deixa eu dizer algo para vocês. É algo que você escuta, mas você crê, você não enxerga. Eu acho que não tem nenhum Tomé aqui não, né? Não tem nenhum Tomé, né? Tem que ver, né? Porque a gente escuta. A gente escutou falar que Jesus morreu na cruz por nós escutamos falar do amor de Deus por nós escutamos falar que Deus iria enviar o Filho dele por nós escutamos falar, e agora eu quero trazer para vocês no contexto da parábola, porque nós também escutamos falar de Jesus. Porque esses discípulos aqui escutaram essa parábola de Jesus para entender que no reino dele, e o reino dele também começou como um grão de mostarda. Por que, pastor, que o reino dele começou com um grão de mostarda? Pensa comigo, um homem de 30 anos, carpinteiro, cabelo curto, tá, gente? Esse Jesus que pintam aí não é o Jesus, tá? Ele tinha cabelo curto, até porque o apóstolo Paulo vem dizer para nós, ele vem dizer que se o homem tivesse cabelos longos naquela cultura, era um homem que ele era envergonhado. Então Jesus ele tinha os cabelos curtos, tá? Ele era barbudo, e esse homem chega para o povo e fala assim, eu sou o Cordeiro de Deus. Quem aqui ia acreditar hoje? Porque os judeus estavam esperando quem? Um homem que se assentasse no trono humano e que falasse assim que cai uma bola de fogo sobre o Império Romano e que a partir de agora nós vamos estar livres de todos os impostos do Império Romano, o Império Romano não vai dominar mais Jerusalém e nós estamos libertos. Mas aí chega esse homem, esse camarada com 30 anos de idade, cujo primo dele era o mais louco de todos, o primo dele que era 6 meses mais velho que ele, vestia pele de camelo, comia gafanhotos e tomava mel. Pensa comigo, abaixa Douglas, tá alto, meu filho. Pensa comigo, quem ia acreditar? Quem ia acreditar nesse homem? Quem ia acreditar nesse homem? Ninguém.
Mas parte aí o princípio de algo que se tornou muito grande na atualidade e que, infelizmente, de uma fé do tamanho de um grão de mostarda que se cresceu, desenvolveu através de Jesus Cristo, hoje nós estamos deixando morrer. É difícil ouvir isso, sim, é difícil. Porque quando nós falamos de cristianismo, a primeira coisa que nós pensamos é sobre fé, é sobre você acreditar em algo. Mas eu provo para vocês que muitos são homens de pouca fé. Provo para vocês nessa noite, através dessa palavra do Senhor. Começou pequeno, se tornou grande. Mas por que ainda somos de pouca fé? Porque nós não vivemos de milagre. Se você não vive de milagre, você tem pouca fé. Se você não vive as maravilhas de Deus sobre a sua vida, você tem pouca fé. Jesus disse que nós faríamos o que ele tinha feito, ainda maiores as maravilhas do que ele fez na terra. Você tem cumprido isso? É duro ouvir de um cristão: eu tenho medo de chegar perto de alguém que está endemoniado. Absurdo! Porque tem muita gente que tem fé para os outros, mas não tem fé para ele. Presta atenção comigo, eu tenho muita fé. Eu vou lá, em nome de Jesus eu expulso demônios, eu vou lá, eu curo aquele que está doente, paralítico anda, tudo em nome de Jesus. Mas quando a doença chega na minha casa, ele perde a fé. Quando a doença chega na casa dele, ele perde a fé, ele vira e fala: pronto, acabou tudo, meu Deus, quantas coisas eu fiz no teu reino, oh Deus, eu servi ao Senhor, e agora o Senhor deixa que essa doença invada a minha casa. E eu provo ainda mais porque são homens de pouca fé, porque ao invés dele declarar, ser profeta na vida daquele que adoeceu na casa dele, ele pega o filho no colo e vai atrás de um profeta. Pensa comigo. Deus, ele deu uma herança para nós, não é riqueza na terra, o que Deus deu é assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas a doença não chega na minha casa em nome de Jesus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o meu filho será curado. Eu não tenho ouro e nem prata, mas a morte não vai invadir a minha casa. Deixa eu falar um negócio para vocês. A mesma coisa que, às vezes, o profeta, e me desculpe falar, existem muitos falsos profetas aí, a troco disso aí, entende? Entenda? Você também pode profetizar. O que basta para a gente profetizar? Abrir a sua boca e ter fé. Abrir a sua boca e ter fé. Sabia que as promessas que Deus prometeu para nós, ele é fiel para cumprir, não é? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem que volte atrás. Todo mundo concorda? Tá ok? É bíblico? Todo mundo acredita? Mas o que falta ainda para me receber as promessas de Deus? A minha fé. Deus já deu. Deus já deu. Ele já te deu. Mas quem está atrasando as bênçãos é você, homem de pequena fé. Provo para vocês na Bíblia também. Primeiramente, a embarcação, Jesus, vamos do outro lado, ele tinha uma missão a cumprir lá, todos sabem que existia uma legião de demônios e aqueles homens, o mal revolto e todo mundo ali desesperado, então são capazes de questionar Jesus: nossa, vai deixar a gente morrer, Jesus? O dono da vida, eles são capazes ainda de perguntar se ele vai deixar morrer. Tudo bem, eles não estavam preparados então para o que ia acontecer do outro lado, porque nós só temos fé enquanto a tempestade não começa, porque quando começa a gente perde a fé. O Senhor Jesus levanta-se naquela hora, acalma o vento, acalma a tempestade, e ele fala o quê? Homens de pouca fé. Um episódio. Segundo episódio bíblico, eu provo para vocês. Esses homens estão na mesma situação. Mesma situação. E aí vem um fantasma, né? Fantasma? Quem acredita que foi um fantasma? Não, aí vem o Filho de Deus ali caminhando sobre as águas. Todo mundo se desespera: um fantasma, quem é esse? Pedro, mais ousado de todos, que todo mundo julgava pela sua impulsividade, fala: Senhor, se és tu, me faça andar sobre as águas, porque todo mundo aqui está dizendo que o Senhor é um
fantasma. Então vem, Pedro. Vem. Pedro começa a andar sobre as águas. E olha só, ele começa a andar sobre as águas, o milagre já está acontecendo. Naquele momento ele está com um grão de mostarda de fé. Mas do nada o mar se revolta e tal. E o Pedro olha assim e começa o quê? Deus já tinha entregado para Pedro algo maravilhoso. Ele já estava vivendo o milagre. Mas por causa da dúvida, porque o que atrapalha a nossa fé é a dúvida. Porque muitos cristãos hoje não escutam mais a voz de Deus, escutam a voz de homens. De homens. E por escutar a voz de homens, escuta o que eu vou falar para vocês, por escutar a voz de homens, eu não vou na igreja mais não, porque eu não gosto de fulano, porque meu vizinho aqui falou, já não gosto mais de Deus, porque isso, ei, aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? A sua fé ela é suficiente até enquanto o mar não começa a se revoltar, porque quando começa a se revoltar, meu amigo, acaba a fé na hora. E olha que esses homens já tinham vivenciado isso muitas vezes, tá? Muitas vezes. Não foi a primeira vez que esse mar ficou revolto para esses homens, não. Eles eram pescadores. Eles estavam acostumados a isso. Entende? Às vezes a gente está vivendo já um milagre, o processo. Já caminhando para receber aquilo que Deus já te deu. Mas no meio do caminho, uma palavrinha contrária. Pastor, mas esses óculos do senhor é feio demais. Nossa, deixa o senhor tão feio. Eu fiquei tão magoado com o pastor, com um amigo ali, eu vou sair da igreja. Eu vou sair porque ele me chamou de feio. Ei, escuta o que eu vou dizer para vocês. Jesus também foi tentado dessa forma que eu estou falando para vocês. Jesus também foi tentado dessa forma que eu estou falando para vocês. Jesus fala assim, eu tenho que subir para que o Espírito desça. Aí Pedrão, malucão, chega e fala, Jesus, eu morro por ti, Jesus, o senhor não tem que ir não. Ele fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Ele não fala, aparta-te de mim, Pedro. Sabe por que muitas das vezes você não está tendo autoridade nem para falar para Satanás, aparta-te de mim. E está dando ouvido para quem? Satanás. Porque quem vai te machucar é quem está perto de você, porque quem está distante não tem importância. Quem está distante vai fazer importância? Uma pessoa que você nunca viu na vida chega em você e fala uma coisa assim que pensa que vai te machucar, eu não dou importância, eu não conheço. Mas pensa comigo, muitas das vezes Satanás vai usar uma pessoa que você ama. E com essa pessoa ele te tira do foco, do alvo e do caminho que é do Senhor Jesus Cristo. E aí você começa a afundar. Porque você duvidou daquilo que o Senhor disse para você. Você duvidou daquilo que o Senhor prometeu para você. Você duvidou, e quando você duvida do Senhor, escute aqui, quando você duvida do Senhor, você está duvidando até de você mesmo. Porque o Senhor, Ele nos dá a capacidade para a gente seguir adiante. Porque Jesus estava no barco, a onda bateu, o mar revoltou, mas Jesus foi lá e expulsou aqueles demônios, porque Ele tinha isso para cumprir. Essa semana eu tive um gabinete com o meu pastor da Irlanda, 2 horas de videochamada. Gente, uau, estava precisando, tinha muito tempo que eu não falava com o pastor Neroilton. Cadê o Aguinaldo? Tinha muito tempo que eu não falava com ele, mas essa semana o velhinho me pegou, o gordinho, Gente, eu saí daquele gabinete chorando, foi numa sexta-feira à tarde. Ele falou assim, meu filho, entenda o que eu vou te dizer. E eu quero repassar para vocês a fala do meu pastor. Porque quem não tem pastor que não tem pastor é uma ovelha perdida. Entenda. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho até pastor. Pastor que não tem pastor é mais uma ovelha perdida. Isso é verdade. E aí ele falou assim, meu filho, deixa eu te falar algo assim. Deixa eu te falar algo aqui. Nada nem ninguém vai tirar aquilo que o Senhor já prometeu na sua vida. A não ser você mesmo. Ele falou, o seu ministério não depende da Luana, nem o dela depende de você. São ministérios individuais. Mas entenda, se você quiser atrasar o seu ministério, você tem poder para isso. Uau. Sabe quem atrasa? É você mesmo. Não é aquela pessoa que às vezes falou algo que te incomoda. O Senhor tem para você, não. Entenda, não é você mesmo. E é por isso que nós temos que entender que o grão de mostarda, ele é
pequenininho. E nós temos que fazer essa fé crescer, porque o Senhor fala assim, tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, seus incrédulos. Mas comece a entender, porque ele tem que ser jogado num campo, ela tem que... Entenda, a semente é pequena, mas a forja sobre essa semente é muito grande, é muito pesada, porque no momento que você enterra essa semente na terra, ela vai ser pressionada para que comece ali o momento onde essa grande árvore vai crescer. Ela vai crescer. Como é que está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Depende de vocês. Depende de vocês. Não depende de mim, não depende de ninguém que está aqui, depende de você. Pastor, como que eu recebo as bênçãos de Deus? Senhor, é claro, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o Senhor que está lá no secreto. Porque esse mesmo Deus que está no secreto, ele vai te recompensar. Por que você tem chorado ainda para o seu vizinho? Chora nos pés do Senhor. Por que você tem reclamado com pessoas que muitas das vezes, ao invés de torcer por você, vai te afundar ainda mais pro buraco? Reclama com Deus, fala, Senhor, não está legal, eu vim aqui entregar as minhas petições. Deus quer ouvir da sua boca. É da sua boca. Isso é ter fé. Sabe por quê? Que loucura. Pensa comigo na mentalidade humana. Que loucura um cara dentro de um quarto falando sozinho, pastor. Tá com esquizofrenia. Manda para um psiquiatra, não. O que é loucura aos olhos humanos, entende? É algo maravilhoso no reino de Deus. Porque a gente, nós, cristãos, nós vivemos dessas loucuras mesmo. Das pessoas olharem para nós e falar assim, ei, você não vai... Ixi, você não vai dar conta não, meu filho. E você falar assim, eu mesmo não vou dar conta não, mas a graça do Senhor sobre a minha vida vai dar conta, porque ela me basta. Entende? E aí você não vai voltar para as pessoas para provar que você deu conta, não. Você vai voltar para essas pessoas para mostrar que o Deus que habita na sua vida fez a sua vida se modificar através do sim que você deu para Deus. Você entende? Porque quem tem que enaltecer, quem tem que engrandecer, quem tem que ser exaltado é o nome de Deus. Sabia que tem gente que pega carona na nossa fé? Escora na nossa fé. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Isso é ótimo, isso é excelente, porque Jesus, ele tinha 5.000 pessoas que estavam ali com ele, escorando na fé de Jesus. Eles estavam escorados na fé de Jesus. Porque daqueles 5.000, cadê os 5.000 quando Jesus foi julgado? Cadê os 5.000 quando Jesus foi crucificado? Mas eles viviam em cima de Jesus o quê? Querendo a fé de Jesus para receber bênçãos. Só bênçãos, milagres. Quantos desses será que voltou para agradecer a Jesus? Poucos. Porque entendo, a Bíblia relata de milagres e maravilhas aqui. Mas foram muitos e muitos e muitos e muitos. Muitos como aquela mulher do fluxo de sangue, se não fosse relatado, nós nem iríamos saber. Mas entendo, porque o Filho de Deus, o Deus vivo, pisa na terra, é para que nós tivéssemos uma fé grande. E as pessoas vão escorar em você quando a sua fé estiver grande. Eu provo isso na Bíblia, pastor. Os 4 amigos levando aquele paralítico. A fé era de quem? Dos 4 amigos. Que mesmo quando chega lá e vê a multidão, não desiste, porque eles queriam que aquele amigo dele fosse curado. De quem era a fé? Não era do paralítico, era dos 4 amigos, porque o Senhor fala da fé dos 4 amigos e não do paralítico. As pessoas vão escorar em você, aí você compreende, a minha fé então é grande. Que você seja exemplo e espelho de fé para as outras pessoas. Que as pessoas olhem em você e vejam uma fé que eles nunca enxergaram neles. Que você seja espelho e reflexo. Reflexo. Eu já fui muito criticado por causa de uma oração minha. Eu e a pastora. Mas eu falo mesmo, eu tenho mais fé do que juízo. Eu tenho mais fé do que juízo. Eu sou meio doido. A minha oração era assim, Senhor, frustre os meus planos. Quem tem coragem de orar assim para o Senhor? A partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor frustre os meus planos. Eu quero que o Senhor frustre. Tudo aquilo que for planejamento meu, que não estiver de acordo com o seu planejamento, eu quero que o Senhor frustre. Quem tem coragem?
Homens de pouca fé, pequena fé. Sabe por quê? Porque quando você ora assim para o Senhor, entenda, quando você ora assim para o Senhor, Ele vai começar a fazer na sua vida o que Ele quer da sua vida. Mas para Deus começar a fazer isso que Ele quer na sua vida, a semente tem que eclodir para que nasça uma árvore. E a prensa está ali, ó. Porque o mundo está fazendo assim com você, para você não ter fé. Mas entenda, você tem que ter força. Força. E acreditar muito para que a sua fé cresça e se torne a maior árvore, onde até os pássaros vão fazer seus ninhos. Fé. Uau. E aí? Vamos lá. Elodie. A mulher que eu falei é só. O Senhor Jesus disse para aquela mulher assim: abandone tudo que você tem e segue-me. Uau, Elodie. Não é fácil, né, minha amiga? Não é fácil largar graduação, não é fácil porque a gente estuda para fazer alguma coisa e aí o Senhor fala assim: eu te preparei, não foi para as pessoas que você quer, mas para as minhas pequenas pessoas, aqueles que não têm condição de pagar. Será que você tem coragem de largar tudo e fazer isso? Ou você continua sendo jovem rico? Porque faltava só uma coisinha, né, pequenininha, uma fezinha de um grão de mostarda. Hã? Será que se o Senhor falasse hoje, abandone tudo que vocês têm, vai lá para Madagascar, cuidar daquelas crianças que eu separei para vocês, mas eu quero que vocês vendam tudo que vocês têm aqui e que vocês pegam esse dinheiro e levam para essas crianças em Madagascar. Será que a gente tem fé grande ou nossa fé ainda é do tamanhozinho do grão de mostarda? Ilha do Marajó, né? Pertinho aqui, né? Pertinho. Avalie a sua fé. Ei, vamos parar de ser cristãos que não vivem milagres. Sabe por quê? Se o Senhor está mandando você ir, assim como o Senhor mandou, ordenou sobre a minha vida, o Senhor ordenou sobre a vida de algumas pessoas, a Elodie, gente, essa mulher é um exemplo vivo. Essa mulher aqui, um país, né, Elodie, que lá eles não têm o que comer, né, Elodie? Mas essa mulher se dedica à obra, à vida dela para aquelas crianças, entendam, o Senhor provê tudo sobre a vida dessa mulher, porque foi Ele que ordenou, e se esse mesmo Deus que ordenou, Ele não vai estar com ela? Tudo que essa mulher precisar, o Senhor fala: tamo aqui, minha filha, porque eu sei que o seu apego é a mim, não é nas coisas desse mundo. Fé. Eu tenho fé, Jesus. Só não deixa a tempestade vir, não, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não deixa essa tempestade vir, não, Senhor, porque eu não sei se eu vou suportar essa tempestade, não. Eu não sei se eu vou suportar essa tempestade. E vai chegar um momento, entenda, que você vai guardar a sua fé. Você não vai precisar usar ela mais. Quem aqui acredita nisso? Você não vai precisar usar a sua fé mais. Pastor, o senhor é doido? O senhor prega um culto desse todinho falando da fé, agora no final fala que não vou precisar mais da fé? Vamos no último livro de Paulo? Quem sabe qual que é o último livro de Paulo? 2 Timóteo 4. No finalzinho de 2 Timóteo 4. Sabe por que a nossa fé tem que ser grande? Eu vou provar para vocês aqui. Porque Paulo foi um homem que tinha tudo. Um homem inteligente, um homem que tinha status, um homem que tinha posto, um homem que Roma respeitava, mas é um homem que tem a cabeça cortada no final da vida. Muitos olham e falam assim: nossa, mas valeu a pena, será que esse homem sair pregando a palavra de Deus, no final de tudo ter a cabeça cortada? Gente, eu estava comentando com a pastora Luana, eu queria ter a sabedoria de Paulo. Eu falo a sabedoria de conhecimento, de estudo que esse homem tinha. Porque esse homem nem caminhou com Jesus, e olha, foi o maior dos apóstolos, e olha que ele nem se considerava um apóstolo de Cristo. Foi o maior, gente. Nem Pedro, nem Tiago, nem Tomé, ninguém conseguiu elaborar cartas como esse homem aqui, falar tão perfeitamente de Jesus, da graça de Jesus, como nós devemos nos portar, o que é fé, o que é isso e aquilo outro. Paulo foi tudo isso. Mas no final da vida esse homem tem a cabeça cortada. Do que valeu, pastor? Valeu, né? Ó. Cara, eu fico imaginando Paulo indo para ser a cabeça cortada assim, né? Eles pegaram ele lá na cela. Falou: Paulo, agora é a hora, lá em Roma. Onde é Roma hoje? Agora nós vai cortar a sua cabeça. E aí a última carta dele, ele relata tudo: eu não preciso mais da minha fé.
Eu não preciso mais da minha fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé até hoje. Agora me estava reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vida. Sabe por quê que Paulo não precisava mais? Porque tudo aquilo que ele ouviu, agora ele vai ver, ele vai vivenciar, ele vai testificar com os olhos, então não precisa mais. Ele vai estar com o Senhor. A fé é a certeza da nossa salvação. Esse homem tinha certeza de que ele seria salvo. Ele tinha certeza que ele seria salvo porque ele combateu o bom combate e não olhou para trás. Ele não voltou atrás na decisão de quando ele tem aquele encontro com Jesus. Tamanha luz era aquela que deixa esse homem cego. Ele não recuou naquela decisão que ele toma naquele dia. Ele seguiu em frente, levando o nome de Jesus, mesmo não o tendo conhecido pessoalmente. E no final de tudo ele fala, eu não preciso mais da minha fé, porque agora eu vou viver com Jesus. Aquilo que eu ouvi, aquele Jesus que eu ouvi, agora eu vou estar com ele na glória. Então para quê? Agora eu guardo a minha fé e vou vivenciar tudo que Deus me prometeu. Tudo que Deus me prometeu. Quer saber se a sua fé está grande? Você tem a certeza da salvação hoje? Se Jesus vir hoje, você vai ser salvo? Porque se você não crê, você não é salvo. Você tem que crer para você ser salvo. Você tem que ter fé até para ser salvo. Até para ser salvo. Deixa eu falar algo para vocês nessa noite. Reavalie sua fé. Gente, tive uma experiência única esses dias. O Senhor, Ele coloca momentos na nossa vida que é para a gente testificar a fé dEle através de outras pessoas. Eu já contei aqui, vou contar de novo. O pai do Wallace, ele me deu um show de fé diante de uma médica. Eu falei, uau! Eu fui com ela no médico, eu fui com ele no médico. Cheguei lá, uma médica baixinha, assim, toda prepotente. O Wallace foi agora na última consulta, né? Ela toda prepotentezinha e tal, não sei o que. A medicina me ensinou isso, isso e isso. E eu tenho uma coisa para dizer pro senhor, ó, que os exames aqui tá dizendo só assim, aqui agora é tudo paliativo, tá? O senhor vai vir aqui para ser paliativo, porque agora o senhor pode, né? Ele virou para mim e falou assim, o Deus que eu creio vai me curar. O Deus que eu creio. Ela olhou assim, não, mas eu tô falando aqui é da realidade humana, do natural. No final, essa mulher entendeu que esse homem tinha fé. No final, ela falou assim, se você crê, Deus pode te curar. Uau, 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 uau. Entende? Essa mulher, naquele dia, poderia nem ter fé. Mas pela fé do seu Sebastião, ela falou assim, cara, o Senhor está desse jeito. Ele está falando que Deus vai curar. Com esse sorriso no rosto. Ele não está como os outros, defiando, esperando a morte chegar. Ele está falando que Deus vai curar. Quem sou eu para dizer o contrário desse homem? Quem sou eu? Porque se Deus quiser, Ele faz. Entende? Eu falei, meu Deus. E eu achando que a minha fé era grande. E eu achando que a minha fé era grande. Falei, tem que rever algumas coisas ainda, eu tenho que rever alguns conceitos ainda. Eu tenho que rever algumas coisas na minha vida ainda. Eu preciso olhar para mim, algumas coisas, alguns detalhes. Porque, uau! Vi ele na rua esses dias, gente do céu. Eu com tanto problema na cabeça, achando que meus problemas eram os maiores do mundo. Eu vi esse senhorzinho com uma sacolinha de tomate subindo ali. Pastor, tudo bem? Eu cumprimentei ele, abracei ele. Falou, ó, filho, comprar um tomate ali para fazer o almoço. Gente, que alegria. Sabe por quê? Porque ele sabe que mesmo, me perdoe falar, meu filho, mas você é cristão. Mesmo se ele falecer, ele sabe que a salvação dele está garantida. Ele sabe que a salvação... Então ele não se preocupa. Ele não se preocupa, ele entendeu muito. Aquele hino que a gente canta, Deus me deu, Deus tomou. Ou então assim, se ele fizer é Deus, se não fizer também é Deus. A gente às vezes só canta, mas não entende isso. Seu Sebastião me ensinou sobre isso. Que alegria, né? Eu num dia muito difícil, achando que meus problemas chegam seu Sebastião, com essa colinha e tal. Falei, uau, a gente vê Deus na vida, através da vida daquele homem a gente vê Deus. Porque a fé dele já deixou de ser um grão de mostarda e já se transformou numa árvore muito grande. Numa árvore muito grande. Entenda, essa árvore agora está produzindo sementes para testificar, entende, que Deus é Deus.
Deus é Deus. Fique de pé. Fique de pé. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor trouxe para nós. Lá em Filipenses 2, 5 a 11 vem dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas escravizou-se a si mesmo, vindo servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O que é isso? Fé. 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 Para de ser bebê na fé. Para de ser aqueles bebês chorão. Para. Cresce. Cresce no reino de Deus, amadurece no reino de Deus, frutifique no reino de Deus. O seu problema não é maior do que ninguém. Se você tiver fé, o seu problema nem é grande para você se você tiver fé. Viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro. Se você morrer com fé, sabendo da certeza de que você está salvo. Porque você viveu Cristo e está morrendo com essa certeza. Para de confiar em dinheiro, casa, arma. Para de confiar naquilo que você pode palpar e comece a confiar naquilo que o Senhor te deu. Comece a confiar naquilo que o Senhor te deu. Ah, eu não tenho o que comer amanhã, pastor. Tenha fé. Profetiza na sua vida. Eu não tenho, mas o Senhor já está providenciando, porque Ele fala que o dia do amanhã a Ele pertence. Ah, eu estou ansioso. Lance sobre ele a ansiedade. Fala, ansiedade aqui não. Eu não estou preocupado. O Senhor já preparou tudo para mim, porque Ele antecede a você. Ele já te antecedeu e já está lá preparando o caminho, preparando o banquete, preparando tudo que você precisa. Esse é o nosso Deus. Fé. Será que a sua fé é pequena ainda? Será que a sua fé é pequena ainda? Faz sentido vir todo domingo no culto, toda quarta-feira no culto, se você não tem fé? Se você não tem fé? Uau! Ah, Senhor. Se vocês soubessem como foi esse mês nosso, né, amor? Mas o Senhor falou assim, peraí, ei, eu sou o teu Deus. E tenho me agradado de você. Tenho achado graça em você, meu filho. Porque tu tem sido fiel a mim. E quando nós somos fiéis a Ele, só quem caminha comigo sabe, viu? Só quem caminha comigo sabe. Mas o Senhor está comigo, isso eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu não tenho medo de Satanás. Ei, olha para mim, eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo. Eu não tenho. Sabe por quê? Lembra-se de Jó? Jó teve que pedir para Deus. Quando o Senhor testifica a vida dele. Jó é um homem fiel. Um homem que foge da aparência do mal. Ah, mas ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Então vai lá, toca nas finanças dele. Vamos ver se Jó vai blasfemar contra mim, se Jó vai se voltar contra mim. Jó continuou firme. Toca na saúde dele, mas não é para tocar na vida dele não. Jó continuou firme.
Para que ter medo de Satanás se ele é só um cachorro na coleira cuja a guia está na mão de Deus? Gente, quem tem medo de Satanás é porque não está andando com Deus, literalmente. Me perdoe falar. Se você tem medo do diabo, você não está caminhando com Deus. Você está tendo alguma brecha, alguma legalidade que está deixando medo. Porque se você anda com Deus, entenda, Satanás não passa nem perto. Nem perto. Isso é bíblico. Lê Jó. Tô falando algo de mim, não, gente. Quem é Satanás para desobedecer uma ordem de Deus? Tem gente que parece que Deus é Satanás, né, pastor? Tudo é Satanás. Tudo é culpa do cão. Satanás está mais na boca da pessoa do que Deus, né? Gente, quem não deve, não teme. É um ditado popular brasileiro. Se você não deve, se você está com Deus, você não precisa temer Satanás, não. Literalmente. Literalmente. Mas para isso você tem que ter fé. Fé. Mas não é do tamanho do grão de mostarda não, viu? Isso é só o princípio. Tem que deixar essa árvore frutificar. Essa árvore crescer, essa árvore nascer. Entende?